Qual é mais importante, a direção ou a velocidade? Essa é uma pergunta que parece resposta fácil, né? Embora que ao, na maioria das vezes optamos pela velocidade, né? Temos pressa em fazer algo, então às vezes esquecemos até da direção, né? Mas que ela é imprescindível e é tão importante quanto a velocidade, né? Com que se caminha, né? Com que se chega a algum lugar, né? No vídeo de hoje é sobre isso que falaremos, sobre direção. Então, e peço aí que você deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube possa estar sempre te mandando as notificações quando nossos vídeos forem postados, né? Então, é o seguinte, vamos lá para nossa reflexão de hoje. Eu vi uma vez uma história de um jovem que tinha um desejo de... Ele soube que o seu país ia entrar em guerra e rapidamente acendeu no seu coração aquele desejo de participar da guerra, de lutar pelo seu país. E ele pegou sua espada, montou no seu cavalo e saiu em disparada. E no caminho ele encontrou um senhor que estava à beira do caminho. E aquele senhorzinho parou ele e perguntou: onde você vai, meu jovem, com tanta pressa? Por que essa pressa, já que você é jovem? Não vejo razão, não vejo motivo para que isso. E ele respondeu: eu fiquei sabendo que a guerra estourou no norte aqui do meu país. E eu vou lutar pelo meu país, eu vou lutar pela minha nação, vou representar a minha nação. E o velhinho perguntou a ele: o que te faz ter tanta certeza que tu vai sair de lá vitorioso? E ele respondeu: eu tenho um cavalo veloz, eu tenho coragem e eu tenho uma espada afiada. E o velho disse a ele: só te falta uma coisa. Você tem tudo isso, mas a mais importante você não tem. E ele: como assim não tem? Se todas as características de um guerreiro eu tenho. Ele: você pode ter as outras coisas que um guerreiro precisa, mas tá te faltando uma, que é a direção. Você disse que a guerra estourou no norte e você está indo para o sul. Então, é uma história que parece... eu ouvi essa história há muito tempo. Parece um pouco engraçada, né? Até no seu desfecho, né? A gente analisando bem, é um pouco engraçada, porque alguém que tinha tudo, mas não sabia nem para onde ficava o norte nem o sul, né? E a palavra de Deus mostra diversas ocasiões em que fala sobre direção, né? Em Provérbios, Salomão fala que a casa, não havendo sábia direção, a casa cai. Então tem que ter uma direção sábia. Paulo, escrevendo Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele disse: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prosseguia para um alvo, ou seja, tinha uma direção certa. Os profetas que profetizaram a vinda do Messias, a aparição do Messias, que ia surgir um Messias para libertar Israel, todos eles tinham uma direção. Ninguém estava falando porque deu vontade de falar de que o Messias ia vir e tal. Não, mas estava falando sobre uma direção dentro da palavra, uma direção divina. É tanto que a própria palavra de Deus diz, nas cartas de Pedro, em que toda a escritura ela é inspirada por Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela foi escrita por homens, mas tem uma inspiração do Espírito Santo. E em tudo nós precisamos ter uma direção, até nas coisas básicas mesmo. Você não pega seu veículo, seu carro, sua moto e sai aí sem saber para onde vai, mas sempre tem um canto certo.
Embora que às vezes aquelas pessoas digam, vou sair por aí, não sei por onde eu vou, mas sabe, tem uma direção. Ninguém sai assim, né? Ninguém sai assim sem rumo, sem direção nenhuma. Mas precisamos ter uma direção. E quando se tem olha a importância de se ter uma direção. Porque quando temos um norte, quando sabemos, existe uma frase até que diz que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Mas quem tem uma direção, ele traça metas, ele tem um objetivo, ele, embora que tenha desânimo com qualquer outro tem, mas ele persiste em chegar naquele objetivo final. É como um alpinista, na escala numa montanha. Eu ouvi uma vez alguém dizer que fez um curso de... conversou com um alpinista. Ouvi um professor estava falando isso. E ele disse que e esse alpinista falava que chegar ao topo não era tão interessante, né? Ele tinha lá, sabia o que queria chegar, né? Mas era a rota certa ali, como é que chama? A pegada, né? Onde ele ia apoiar o pé nas próximas subidas, né? Seus passos. Não era questão de velocidade nem nada. Ele dizia, no alvo eu sei que eu vou chegar, né? Lá onde eu marquei para chegar, isso é fato, eu vou chegar lá. A preocupação é só em me apoiando e indo na direção certa até lá. É assim a vida daqueles que têm uma direção, né? A vida daqueles que têm uma direção. E onde eu descubro essa direção certa para a minha vida? A direção, o salmista Davi disse no Salmo 119, versículo 105, né? Se eu não me falha a memória, não estiver errado. Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele diz, e luz para o meu caminho, né? Quando temos uma direção sobre a palavra de Deus, esse caminho é claro, esse caminho é iluminado. É iluminado em tudo. Em tudo que você fizer, vai sempre ter um norte. Vai sempre ter um alvo, uma direção. Quando se não tem essa direção, você fica caminhando sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Busca uma coisa, busca outra e não tem objetivo nenhum e nem se firma em nada. Mas a direção ela faz nos olhar para aquele ponto. Ela faz nós lutarmos por aquilo ali que a gente quer, né? Ela, na verdade, nos dá essa... Embora que tenha uns momentos desafiadores, né? Como Paulo mostra, mas ele disse que olhava para o alvo, mas ela nos faz ter um objetivo, né? Olhar para o alvo, ter um objetivo. Então, todos nós precisamos de uma direção. E se você quer uma direção, a direção certa para começar é na palavra de Deus. É a direção para a vida de qualquer ser humano. Sem ela, a sua vida não vai conseguir tomar um rumo certo, não vai conseguir endireitar nada. Você pode até pensar que está indo no caminho certo. Pode até parecer, dá uma falsa ilusão de que você está no caminho correto, que você está na direção certa. Mas à luz da palavra, quando andamos na direção de Deus, na luz da palavra, encontramos as respostas que precisamos, temos um objetivo, temos um alvo. Os profetas, os apóstolos, todos eles tinham uma direção. Quando eles pregavam, falavam de Cristo, falavam do Cristo ressuscitado, falavam do Cristo que veio, que morreu, que ressuscitou. Então tudo isso é uma direção. Morreram martirizados, alguns tiveram seus corpos cortados ao meio, rasgados ao meio, morte de cruz, mortes cruéis, torturados, mas nenhum deles estava sem direção, todos eles tinham uma direção. Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido, né? Como se Paulo dizendo, eu não me arrependo da vida que eu tenho na direção da palavra de Deus, não me arrependo. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Isso, quando você tem uma direção, você tem convicção no que você crê, no que você está seguindo.
Então que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente através dessa mensagem.